Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Micael Ferreira. Meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre o processo de formação das palavras. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Você sabe como surgem as palavras em nossa língua? Na língua portuguesa, as palavras possuem uma estrutura onde podemos observar o processo que elas sofreram quando foram criadas. A partir de algumas adições em determinadas palavras, nós podemos criar uma outra, de acordo com o sentido que queremos. Muitas vezes, as palavras existentes não expressam integralmente os sentimentos ou ideias, por isso, são criados novos termos. Vamos ler as seguintes palavras: inconsciente, interesseiro, anoitecer, reaver, bimensal, redondeza, surfista, emplacar, amadurecer, infelicidade. Se lermos com atenção, veremos que todas essas palavras surgiram de outras palavras, ou seja, passaram por um processo chamado derivação. Como isso funciona? Bom, em algumas palavras foram acrescentados termos no início da palavra, e com isso gerou-se uma outra palavra. Já em outras, foram acrescentados termos ao final delas, o que também acarretou novas palavras. E, por fim, em algumas palavras foram acrescentados termos, tanto no início quanto ao final. Por isso, existem dois processos básicos de formação de palavras, chamados derivação e composição. Nosso foco hoje será o de derivação. Agora, vamos ler o poema a seguir? Pessoas são diferentes, de Ruth Rocha. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Ruth Rocha, a autora deste poema, nasceu em 1931 e é uma das maiores escritoras de livros infantis nacionalmente. Aqui, a autora ensina o leitor a compreender e a aceitar a diferença. No poema, há a comparação de duas crianças e a conclusão de que são diferentes tanto na sua imagem como nos seus gostos. O sujeito poético deixa evidente que uma não é superior à outra. Não existe um jeito certo de ser. Além disso, esse poema tem bastante coisa a nos ensinar sobre o tema da aula de hoje. Quer dar uma olhada? Observe essas três palavrinhas: desdentada, descabelada e gelados. Todas estas palavras sofreram um processo de derivação. Desdentada originou-se da palavra dente. À palavra primitiva foram acrescentados o prefixo des e o sufixo ada. Já em descabelada, originou-se da palavra cabelo. À palavra primitiva foram acrescentados o prefixo des e o sufixo ada. E em gelados,
originou-se da palavra gelo e o sufixo -ados foi acrescentado na palavra primitiva. Mas afinal, o que é uma palavra primitiva? Vejamos como funciona a diferença entre a palavra primitiva e a derivada. A palavra primitiva é aquela que surgiu por primeiro dentro da língua e que possui um radical apenas, ou seja, ela possui a parte mais simples e que retém o significado da palavra. Olhe no quadro a palavra mar. Se eu retirar qualquer letra dessa palavra, então eu perco o significado original de mar. Já com as derivadas, temos palavras que surgem de uma palavra primitiva. De mar vieram as palavras marítimo, marinheiro, marujo. E da palavra terra vieram as palavras enterrar, terreiro e aterrar. Além disso, as palavras derivadas são compostas através de sufixos. Mas o que são sufixos? Você já ouviu falar de prefixo e sufixo? Vamos aos conceitos. Existe um processo de surgimento de palavras chamado de derivação prefixal, e nele temos o que chamamos de prefixo. O prefixo é um elemento mórfico. Pense nele como uma sílaba adicionada ao início da palavra primitiva, alterando o significado dela, como, por exemplo, as palavras incapaz, antebraço, reeditar, vice-diretor, premeditar. Observe no quadro que adicionamos um prefixo nas palavras e que isso alterou o significado delas. Capaz agora não é capaz. O braço agora se tornou outra parte do corpo, o antebraço. Editar se tornou uma ação repetida, reeditar. Diretor agora se tornou outro cargo, vice-diretor. Premeditar se tornou uma ação diferente. Nós formamos novas palavras acrescentando um prefixo no início dela. No processo de derivação sufixal, temos o sufixo, ou seja, um elemento mórfico adicionado ao final da palavra primitiva, alterando o significado dela, como, por exemplo, as palavras furioso, pescador, fechadura, róseo, febril, corrigível. Veja que os sufixos também alteraram o significado das palavras primitivas. A palavra fúria se transformou em uma nova palavra, que é furioso. A palavra pesca se tornou pescador. Rosa se tornou róseo. Febre se tornou febril. E correção se tornou corrigível. Nós formamos novas palavras acrescentando um sufixo no final dela. Agora, vamos pensar juntos. Se podemos acrescentar um prefixo no início de uma palavra e se podemos acrescentar um sufixo no final de uma palavra, então será que podemos acrescentar no início e no final? Sim, há casos que também temos os dois processos ocorrendo simultaneamente, tanto a derivação prefixal quanto a sufixal, como, por exemplo, as palavras desobediência, indispensável. Veja que nelas temos um prefixo e um sufixo, modificando as palavras e fazendo surgir novas palavras. A nossa língua portuguesa tem origem do latim, mas também tem muita influência do grego. Por isso, muitos afixos vieram dessas línguas. Agora, vamos ver alguns exemplos de prefixos gregos e latinos, ou seja, as línguas que mais influenciaram o vocabulário da língua portuguesa. Começaremos pelos gregos. Observe a tabela. Prefixo a,
que pode ter sentido de negação, como por exemplo em amoral. Temos o prefixo anfi, que pode significar duplicidade, como em anfíbio. Temos também o prefixo anti, como ação contrária, por exemplo, antiaéreo. Temos o prefixo dia, que pode ser o movimento através, como em diagonal. Temos o prefixo hiper, que significa excesso, como em hipertensão. Temos o prefixo meta, que significa mudança ou transformação, como em metamorfose. E temos o prefixo para, que significa ao lado de, como em paralelo. E temos o prefixo peri, que significa em torno de, como em perímetro. Agora, vamos ver alguns exemplos de prefixos latinos e os significados das palavras. Circunferência é uma linha curva fechada sobre si mesma, onde temos o prefixo latino circum. Contradizer apresenta uma argumentação contrária, desmentir, que é o prefixo contra latino. Temos discordar, que demonstra uma opinião oposta a alguém, pelo prefixo dis. Temos embarcar, ingressar numa embarcação, num trem, ônibus ou avião, para seguir viagem. Temos aí o prefixo em. Transatlântico, navio que atravessa o Oceano Atlântico. Temos aí o prefixo trans. Vice-reitor, funcionário de categoria imediatamente inferior à de reitor e que, juntamente com este, exerce suas funções. Temos aí o prefixo vice. E perímetro, a medida do contorno de uma figura geométrica, onde temos o prefixo peri. Agora, eu tenho um desafio para você. Eu vou trazer a roleta da derivação. Ela vai girar até cair em algum prefixo ou sufixo. E nessa hora, teremos que dizer uma palavra que possui esse elemento mórfico. Vamos lá? Este primeiro giro é um teste. Vamos lá. Olha só, a roleta sorteou o prefixo multi. Você lembra alguma palavra que possua o prefixo multi? Eu pensei em uma, multiplicar, que inclusive é uma ação que fazemos bastante nas aulas de matemática, não é verdade? Agora, esse próximo giro, você terá que pensar numa palavra conforme o prefixo ou o sufixo sorteado. Vamos lá? Gira a roleta! Caiu no it. Qual palavra vem em sua mente que tenha o sufixo it? Ok, na minha mente veio a palavra rinite, aquela doença respiratória que faz entupir o nariz. Vamos ao próximo giro? Gira a roleta! Agora caiu no sufixo ável. Esse é fácil. Está presente em muitas palavras da nossa língua. Qual palavra vem em sua mente? Ok, na minha mente veio a palavra amável, que é a pessoa digna de ser amada. Vamos ao próximo giro? Gira a roleta! Agora caiu no prefixo in. Esse também é fácil. Consigo lembrar de muitas palavras com esse início. Qual você lembra? Eu lembrei da palavra incerto, que significa algo duvidoso. Até agora, você está conseguindo me acompanhar ou está ficando para trás? Vamos a mais um giro? Gira a roleta! Agora caiu no prefixo des. Esse até agora foi o mais fácil de todos, na minha opinião. Qual palavra com o prefixo des vem em sua mente? Na minha, vem a palavra desagradável,
que é algo que causa um desprazer. Então, aluno, gostou de aprender um pouco mais sobre a formação das palavras? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Analise as palavras abaixo e marque a alternativa cuja palavra possua prefixo. Letra A, cheiroso. Letra B, garotinha. Letra C, saboroso. Letra D, decompor. Observe que nessas alternativas, só em uma temos prefixo. Vamos por eliminação. Na letra A, cheiroso, só temos sufixo. Na letra B, garotinha, só temos sufixo novamente. Já na letra C, também temos sufixo, mas na letra D, temos prefixo, decompor. No caso, o prefixo D. Então, D é a nossa resposta correta. Vamos para a atividade 2? Analise as palavras abaixo e marque a alternativa cuja palavra possua sufixo. Letra A, incolor. Letra B, imperfeito. Letra C, poderoso. E letra D, anti-herói. Vamos por eliminação novamente. Na letra A, incolor, nós temos prefixo, o in. Na letra B, também temos prefixo, o in. E na letra C, temos poderoso, que é essa que possui o nosso sufixo. E na letra D, temos o anti como prefixo. Logo, a nossa resposta certa é a letra C. Vamos para a atividade 3. Forme vocábulos acrescentando prefixos ou sufixos. Existente. Que prefixo ou sufixo podemos acrescentar nessa palavra? Podemos acrescentar um prefixo e tornar a palavra inexistente. Na letra B, temos a palavra competente. Podemos colocar um sufixo nela e ficar competentíssimo. Já na letra C, temos a palavra ontem, que pode se tornar anteontem se acrescentarmos esse prefixo. Na próxima letra, temos a palavra igual, que se acrescentarmos um sufixo, ficaria igualmente. Já em justiça, poderemos acrescentar um sufixo e a palavra ficaria justiceiro. Já em triste, poderemos acrescentar um sufixo para ficar tristonho. E em bater, podemos acrescentar um prefixo e ficar rebater. Você entendeu? Agora, vamos à atividade 4. Eu quero que você preste bastante atenção. Preencha os quadros em branco com o radical correto, que é o que entendemos como palavra primitiva. Que palavras iremos formar a partir do quadro? Vamos dar uma olhada? No primeiro quadradinho em branco, temos o sufixo NHO e preencheremos com sapati, para ficar sapatinho. No próximo quadro, temos o sufixo ISTA, que se tornará jornalista. No próximo quadrinho, o sufixo NHA virará pedrinha. Já no próximo quadrado em branco, que tem o sufixo IDADE, ficará facilidade. No próximo, temos o sufixo RIA, que ficará portaria. No próximo, temos o sufixo INHO, que virará carrinho. No próximo, temos o sufixo EIRO, que será fazendeiro.
Temos também o sufixo DADE no próximo quadrinho, que se tornará felicidade. Temos o sufixo mercado, que ficará supermercado. No próximo, temos o sufixo zinha, que se tornará florzinha. Temos o prefixo in para juntar a certeza e teremos a palavra incerteza. E por fim, no sufixo assa, teremos vidraça. Você acertou as questões? Se sim, está de parabéns. Caso tenha errado, refaça-as. Se for necessário, veja novamente esta aula. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Vimos que o processo de derivação prefixal, chamado de prefixo, são elementos mórficos adicionados ao início da palavra primitiva, alterando o significado dela, como imortal, preconceito, etc. Já o processo de derivação sufixal, ou sufixo, são elementos mórficos adicionados ao final da palavra primitiva, alterando o significado dela, como brilhoso, pedestre, etc. E há casos que, também, temos os dois processos ocorrendo simultaneamente, tanto a derivação prefixal quanto a sufixal, como na palavra desobediência. Vimos alguns prefixos e sufixos de origem grega e latina, as línguas que mais influenciaram o vocabulário da língua portuguesa. Agora vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre o processo de formação das palavras. Tchau, tchau, um grande abraço!